Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Superação Piedade. O assunto de hoje é sobre medo. Quem não teve? Hã? Se você é daqueles que não tem medo, deixa aqui nos comentários, aproveita, deixa seu CPF, endereço, que eu quero te conhecer, tá bom? Mas antes de nós continuar esse assunto, quero convidar você que ainda não se inscreveu nesse canal. Está com medo? Se enfrenta esse medo, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que é colocado nesse canal diariamente. Segunda, quarta, quinta, sábado. Tem vídeo novinho aqui para você. Me segue também no Instagram, MP Piedade. Aqui em comunidade, dá uma clicada aqui, deixa aqui um recadinho para mim se você quiser. E se você ainda quiser, pode compartilhar com seus amigos, com seus inimigos, com seus vizinhos, com seus parentes e com quem você quiser. Fica à vontade. Então, né? Medo, gente, medo é uma ferramenta de paralisação social. A gente sabe disso, como é que funciona, né? No mundo inteiro. E é interessante se a gente for dar uma olhada, né? Nós que somos pais, né? Pais e mães, tios, avós, que nós usamos muito essas ferramentas. Tem pessoas que não, né? São pessoas mais conscientes. Mas a minha mãe usou o medo para me parar. Eu usei o medo para parar meus filhos. E hoje, com essa consciência que nós temos, hoje em dia, com toda essa situação de medo que se espalhou nos quatro cantos desse planeta, né? Não tem lugar nenhum nessa terra que pessoas não ficaram com medo ou ainda estão com medo. E a gente vê também na própria Bíblia Sagrada, né? E nós vamos falar sobre esse texto aqui agora, que está no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23, conta a história de Jesus e seus discípulos que estavam dentro do barco e vê uma grande tempestade sobre aquele mar e as ondas enchiam aquele barco de água, o vento soprava e o pau comia. E aí o que aconteceu? Os discípulos correram até Jesus e o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo, pessoal. É essa pessoa que eu conheço, está aqui registrado na Bíblia, que no meio de uma grande tempestade ele conseguia dormir serenamente. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Que nós venhamos ter uma vida de confiança, sabe, isenta de um medo. Mas, infelizmente, as coisas não funcionam assim, né? Então, os discípulos correm até Jesus e dizem, Senhor, não te importa que nós perecemos? Jesus olha para eles e fala, homens de pequena fé, não tenha medo. E Jesus levanta e manda aquele vento parar, manda aquela tempestade acalmar. E conta o texto que tudo se fez bonança, e eles entre eles falavam, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, né? Jesus, ele não tinha medo. Jesus estava dormindo no meio de uma grande tempestade. E o que nós podemos aprender nesse texto é que mesmo que você tenha medo no meio de uma grande tempestade, você pode clamar por aquele que não tem medo, que é Jesus. Isso chama confiança em Deus e fé naquele que te salvou. Se você já é um salvo em Cristo, você é uma pessoa que crê nele, que confia nele, então clama por ele. E quem que não tem medo nessa vida? Todos nós temos medo. E o medo é uma ferramenta de imobilização. E eu fui dar uma olhada no dicionário, o que significa a palavra imobilizador? Eu fui ver que é uma unidade de um sistema que paralisa algo. Por exemplo, se usa esse imobilizador no carro, né? E quando esse imobilizador é acionado, o carro para e fica imóvel, né? De uma certa forma, essa ferramenta, ela impede muitas vezes que o carro possa ser roubado, vá longe em algum momento, se usa nos caminhões, né, de carga. Imobilizador se usa um monte de coisa. E o medo é uma ferramenta parecida com esse imobilizador. Ele paralisa, ele impede que você age, que você tenha atitudes, que você tenha ação, e você fica imobilizado, fica incapaz de se mover diante de situação, diante de fatos, diante de acontecimento.
E essa ferramenta, ela tá muito usada na sociedade de hoje. Primeiro te põe medo e depois te para. E depois te manipula. Te coloca dentro de uma situação que se querem colocar. Nós precisamos de olhar para isso, buscar a presença de Deus para a nossa vida e ver aonde é que nós estamos impedidos de continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. E esse medo, ele se dá em toda a área da nossa vida. É medo de casar e não dar certo, é medo de separar porque ficar pior, é medo de andar na rua, é medo de fazer isso, é medo de fazer aquilo, é tanto medo. Está na hora de nós pararmos e entregar esse medo para aquele que não tem medo, que é o Senhor, né? Nós devemos, a palavra de Deus fala lá em Pedro, capítulo 5, verso 7, fala que nós devemos entregar a ele a nossa ansiedade, né? Quando Pedro fala, entrega a ele a vossa ansiedade, aquele povo ali, a igreja ali naquela região, ela estava muito ansiosa, estava muito preocupada com a situação que eles estavam vivendo, que não é diferente da situação que nós vivemos hoje, o medo extremo. Então Pedro, ele estava dizendo para aquele povo que eles deveriam entregar aquela ansiedade, aquele medo ao Senhor, porque é Ele quem cuida de vós. Então, é isso que nós temos que fazer, entregar nossos medos, as nossas preocupações, aquilo que está te trazendo dano, aquilo que te faz mal, entrega. Aproveita hoje para entregar para o Senhor, entregar para Deus. Chega na presença de Deus e fala, Senhor, eu entrego isso para o Senhor. Eu entrego essa ansiedade, eu entrego essa depressão, eu entrego essa tristeza, eu entrego essa angústia, eu entrego esse medo. Eu não sei o que te está fazendo você ficar ruim, mal. Entrega hoje para o Senhor, porque é Ele que cuida de vós. E da mesma maneira que os discípulos, no meio dessa tempestade, eles clamaram a Jesus, pediram ajuda para Jesus. Jesus deseja que você peça para Ele hoje ajuda, tá? Então, vamos confiar em Deus, vamos entregar os nossos medos, né? Nós estamos vivendo medo para todo lado, é medo de tanta coisa, mas Deus nos convida a confiar nele e entregar tudo isso para Ele, tá bom? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com quem você quiser e deixe aqui nos comentários sobre isso, um pouquinho sobre isso, tá bom? Um beijo bem grande no seu coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!